falar, o programa Esportes de hoje é diferente. Um assunto que nunca foi abordado aqui. Hoje nós não vamos entrevistar um atleta. Se bem que ele já jogou basquete até os 22 anos e nós vamos saber o porquê que essa carreira foi tão meteórica. O assunto de hoje é direito desportivo com o Felipe Orsolini Pinto de Souza. E agora, se me permite, vou dar uma colinha aqui porque o currículo é muito rico. Mestre em Direito Desportivo Internacional por um Instituto Espanhol, pós-graduado em Direito Desportivo pela Escola da OAB, graduado pela FACAMP, curso em Harvard e por aí vai, porque senão a gente vai ficar o programa inteiro aqui. Felipe, muito obrigado por ter aceito o convite para esta entrevista. Direito desportivo não é algo novo, mas é algo que ele se retoma todos os anos? Sem dúvida, não é uma... Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de participar do programa. O direito desportivo não é daquelas matérias tradicionais do direito, como direito civil, direito penal, direito empresarial. Mas, sem dúvida, é uma matéria que tem novidade legislativa, novidade de jurisprudência a cada ano, é uma área bastante dinâmica do direito. E já que é dinâmica, a gente vai falar muito, então, sobre esse assunto, porque tem sempre coisa nova e a gente tem muita dúvida, principalmente a gente que é jornalista e vai ver um caso lá de um atleta, de um clube, vai para tribunal, isso é cada vez mais atual. Então, a gente vai abordar bastante sobre direito esportivo. Vamos fazer o seguinte? Vamos nos sentar, então, para a gente poder ficar mais à vontade, para a gente poder conversar sobre o tema. Na minha abertura eu fui muito rigoroso, eu falei que você foi um atleta meteórico, apenas basquete até os 22 anos. Como é que é a sua relação com o esporte? Olha, quando eu olho para a minha vida, de fato eu não consigo dissociá-la do esporte. Como toda criança, sempre gostei de jogar bola, de brincar e aos 7 anos de idade eu encontrei o basquete. Pela altura, eu era um pouquinho mais alto do que a média. Não o suficiente para ser jogador, mas eu era um pouquinho mais alto e minha família me encaminhou ao basquete como uma maneira de me divertir, de brincar, como tem que ser, como eu entendo que tem que ser com as crianças. E entrei numa quadra aos 7 anos e fui até os 22, exatamente o ano que me formei em Direito. Então, apesar de ter parado jovem ou não ter dado continuidade à carreira, foram 15 anos, ali dos 7 aos 22, foi um período muito feliz e inesquecível da minha vida, sem dúvida alguma. Bacana, então até os 22 anos, depois faculdade, aí começa TCC, começa a trabalhar, teve que abandonar então esse hobby. Na verdade, eu sempre conciliei o esporte com os estudos. Então, na verdade, quando eu fiz 22 anos e eu parei de jogar, foi justamente o ano da minha formatura. Foi o ano que eu acabei a faculdade. Então eu posso dizer que ao longo da faculdade eu comecei a vislumbrar a possibilidade de trabalhar com o direito desportivo, de unir o direito, que é uma paixão, com o esporte, que é outra paixão. Especialmente porque eu sempre digo que quem vive o esporte uma vez na vida dificilmente consegue viver longe dele. Tenho certeza que eu não seria feliz se não tivesse unido o esporte ao direito e o direito ao esporte. E eu estou junto com você nessa, porque fiz jornalismo, que é minha paixão também, mas o amor pelo esporte nos traz até aqui. Vamos entrar nesse assunto então, porque é difícil, viu? Não é fácil, tive que estudar bastante direito desportivo para poder fazer essa entrevista e estou cheio de dúvidas. Vamos começar então. Cidade de Campinas, uma cidade rica, estruturada, tem mais de 1 milhão de habitantes. Se a gente começa a olhar para o esporte da cidade, a gente começa a perceber algumas coisas. Por exemplo, nós não temos na cidade uma equipe de vôlei feminina. Nós não temos na cidade uma equipe de basquete masculino. Futebol, nós temos apenas 2 equipes e cheio de problemas. Essa parte jurídica de direitos, ela chega a atrapalhar? Sem dúvida existe muita legislação relativa ao esporte. Até porque legislar sobre esporte é algo que chama atenção. A mídia, se nós formos ler um site, um jornal, enfim, assistir um programa, sempre existirá pauta de esporte. Então, falar sobre esporte, legislação esportiva é sempre algo muito interessante para os nossos legisladores. Então, os clubes, as entidades esportivas, todos aqueles que trabalham em torno do esporte, precisam necessariamente e constantemente se atualizar ao ordenamento jurídico. E, sem dúvida, isso é um obstáculo ou talvez um desafio para quem trabalha na área, para conseguir se adequar à legislação vigente que está sempre em transformação.
os clubes e assim as empresas em geral, elas reclamam da, entre aspas, quantidade de direitos? Pode até ficar estranho essa pergunta, mas é que eu já ouvi muita gente, eu tenho dificuldade em contratar alguém, meu clube está difícil para eu contratar um outro atleta, por tudo que envolve uma contratação. Esse excesso de direito, entre aspas, que essas pessoas falam, elas atrapalham uma evolução das empresas? Como é que você enxerga essa fala deles? Honestamente, eu vejo essa fala, que é muito comum, não só no esporte, mas em todos os segmentos, como uma questão, algo que virou um pouco clichê, de colocar a culpa na legislação. A legislação tem problemas? Sim, muitos. Não é perfeita, longe de ser perfeita. Merece reparos? Merece, sem dúvida merece reparos. Traz entraves? Traz entraves, mas é a legislação vigente. E, via de regra, você conhece a legislação no momento da contratação ou antes da contratação. Então eu diria que a legislação deve dividir essa conta de ser um problema também com a questão de competência e planejamento. Porque se você estuda a legislação aplicável, a jurisprudência, você consegue minimamente ter uma ideia de como tratar uma contratação, de como proceder numa contratação e de eventualmente se disso decorrer um problema jurídico, de como os tribunais vão tratar isso. Para isso, sem dúvida, existem os advogados, inclusive, para auxiliar nesse planejamento e para fazer com que os gestores tomem as melhores decisões. Então, acho que seria muito fácil ou simples dizer que a culpa é só da legislação, a despeito dos problemas que ela tem. Felipe, sobre o seu trabalho um pouquinho. Você é um advogado especializado em direitos desportivos. Você representa atletas, clubes, ligas, como é que é o seu trabalho? Meu trabalho é majoritariamente voltado para representar atletas e agentes. Naturalmente que o mercado é bastante extenso, existem várias modalidades, várias realidades, então eventualmente atuamos para algum clube, enfim. Mas eu diria que o nosso trabalho é muito voltado, nosso dia a dia é muito voltado para a representação dos atletas, dos seus empresários e assim por diante. E isso nas mais variadas modalidades, futebol, vôlei, basquete, ginástica, tudo que está envolvido no mundo do esporte você representa ou fica mais específico no futebol? O dia a dia acaba que nos leva para uma modalidade mais específica. Eu, como você bem lembrou no início da nossa conversa, tenho uma origem no basquete, então o basquete é parte importante do meu dia a dia, como o futebol, né, que é a maior modalidade do nosso país e talvez olhando aí para o mundo, mas existem também outras modalidades, a gente trabalha com vôlei, futsal, e eu vou até te dizer, Gabriel, que existem algumas modalidades que eu até conheci pelo direito, okay, né? Algumas variações de ginástica, por exemplo, né? Enfim, a gente tem as mais tradicionais, a ginástica rítmica, a ginástica artística, mas existem algumas variações e algumas vezes eu tive a oportunidade de conhecer sendo consultado, fui apresentado a modalidades que eu nem conhecia, então de fato é um universo bastante rico e uma coisa muito interessante de trabalhar com esporte é que nós não temos fronteiras. Então, muitas vezes, alguma modalidade que não existe aqui no Brasil, ou que é pouco conhecida, ela é talvez uma das principais na Noruega, que foi até um caso que aconteceu. Então, a gente recebe essa modalidade que, para o nosso mundo, para o Brasil, ela é desconhecida, mas ela é muito comum em outras localidades. Então, é muito interessante. Isso enriquece muito a vida da gente de conhecer diversas culturas e diversas formas de viver, encarar e desenvolver o esporte. Bacana. O direito desportivo, ele está presente, eu fui estudar na Constituição Federal, no Ato Olímpico, Lei do Árbitro de Futebol, Código Brasileiro de Justiça, Estatuto do Torcedor, Regulamento de Transferência de Atleta, é muita legislação, né? Muita legislação. Como eu disse, claro que é importante legislar, a legislação é fundamental para se construir qualquer atividade, mas eu não deixo de atribuir essa riqueza de legislação, digamos assim, a própria, enfim, a holofote que o esporte traz para os nossos legisladores. Muitas vezes se quer falar de esporte, inclusive a gente vê projeto de lei, que, obviamente com todo respeito, mas alguns que até não fazem muito sentido, mas a gente percebe que as pessoas querem debater esse tema porque esse tema atrai a atenção do público, né? E às vezes não sabem como melhorar isso. Querem criar alguma coisa, mas não sabem na prática
que isso vai dar certo ou não. Exatamente, exatamente. Não sabe se vai dar certo e às vezes não sabe muito nem porque está sugerindo aquilo, porque está criando. Então esse é um problema. Você citou diversos diplomas normativos e, como eu disse, muitos deles são importantes, mas não é difícil encontrar alguma coisa que não seria exatamente tão necessária, mas que por alguma conveniência, até ou uma ideia política, foi inserido para alguém colocar a mão na autoria daquela legislação e assim por diante. Futebol agora, a paixão nacional. A legislação não é algo tão novo, né? A gente estava conversando antes do programa começar, você lembrou da Lei Zico, depois a Lei Pelé. Antes, tinha alguma legislação no futebol brasileiro? Anos 30, anos 40, ou isso é algo a partir dos anos 80 que se criou no futebol brasileiro? Sim, não existe um marco legislativo de um decreto-lei de 1941, da era Vargas, muito interessante. E nos livros, nos estudos sobre direito desportivo, sem dúvida é um marco de legislação, de regulamentação de federações, de modalidades. Aí nos anos 70 temos a Lei do Atleta Profissional de Futebol, né, bem específica para o futebol. Aí com a Constituição, né, em 1988, tivemos o direito desportivo com um artigo na Constituição Federal, trazendo, na verdade, um novo patamar dessa matéria. Os anos 90 com bastante atividade legislativa com a Lei Zico e com a Lei Pelé em 1998 com a extinção do passe. Uhum. Aliás, até hoje a gente ouve falar de passe, né? Mas desde lá dos idos de 98, da virada do século, ele foi, na verdade, abolido da nossa legislação. E a Lei Pelé de 98, ela tem inúmeros projetos de lei para que ela seja alterada. Alguns foram aprovados, então ela vem sendo alterada e remendada ao longo do tempo. E no meio disso a gente tem Estatuto do Torcedor, que aliás, até para dar um exemplo dessa questão, talvez vocês se lembrem da CPI do futebol. Sim. Lá no 2002, 2003, ela foi bastante importante para alguns artigos do Estatuto do Torcedor, a lei da moralização, né, que mudou artigos da Lei Pelé, inclusive sobre prestação de contas de clubes. Nós temos agora o Profut, que ele tinha um objetivo, né, em síntese, do parcelamento de dívida, mas ele também acrescentou alguns dispositivos na Lei Pelé. Então ela vem sofrendo bastante remendo e hoje a gente tem no Congresso a ideia de uma lei geral sobre esporte que basicamente uniria num diploma legislativo todos esses outros que nós temos e que foram sendo criados ao longo do tempo. Então seria uma legislação mais abrangente, mas o processo legislativo, a gente sabe, né, demora, tem toda a burocracia para que isso seja aprovado e que a lei entre em vigor. Mas a realidade hoje, de fato, é muita legislação, especialmente a partir dos anos 90, nesse novo contexto constitucional do direito desportivo e também, não podemos negar, no próprio mercado do esporte, do desenvolvimento que ele teve aí nos últimos 30 anos. Para quem está em casa, às vezes vê uma notícia, Lei Pelé, mas não sabe muito bem do que se trata. A gente já viu que é algo bem complexo. O que você poderia destacar de diferença? O que mudou no futebol com a Lei Pelé? Por exemplo, a gente tinha a questão do passe que você falou. Antes o clube ele detinha todo o direito do atleta. Isso não é mais. Agora o atleta tem o poder do que fazer com ele, mas ele tem um contrato com o clube. Como é que isso funciona? Certamente esse é o ponto fundamental da Lei Pelé, foi a extinção do passe. Até 98, o clube contratava um jogador, ele tinha duas relações com esse atleta. Ele tinha o contrato de trabalho, o salário, o tempo de contrato, e de outro lado ele tinha o direito federativo desse jogador, ele tinha o direito de colocar esse jogador em campo pelo clube contratante. E esses direitos não se comunicavam. Então, muitas vezes você tinha um contrato de 1 ano com o jogador, mas o passe do jogador, que é esse direito federativo, ele não tinha prazo, ele ficava na mão do clube. Então, era muito comum que acabasse o contrato de trabalho, mas o clube permanecia com o passe do jogador. E esse jogador só poderia se transferir para outro clube se esse clube concordasse em ceder o passe para o novo clube. Okay. E, obviamente, que isso envolvia pagamento. Então, se existe um clube A que tem um jogador contratado, acaba o contrato de trabalho desse jogador, ele quer se transferir para outro clube, eu tenho o passe vale tanto, quem quiser pagar, eu entrego o passe. Se eu não quiser pagar, se eu brigar com o jogador, se eu quiser prejudicar o jogador, eu fico com o passe.
O que fez a Lei Pelé? Ela vinculou esses dois direitos. Então, o passe deixou de existir, passamos a ter o vínculo trabalhista e desportivo. Encerrando o contrato de trabalho, encerra o vínculo desportivo e o jogador está livre. Ele não fica mais preso indefinidamente ao clube que possui o passe. É uma questão jurídica que talvez não seja tão simples, mas basicamente agora acabou o contrato, o jogador não vai ficar preso ao clube sem receber salário, esperando que tenha uma negociação. O contrato para poder sair desse clube ou até uma outra negociação. Exatamente. Mas mesmo assim é complexo, né? Porque eu lembro a história até que recente do Gustavo Scarpa, que estava tentando sair do Fluminense para o Palmeiras, ficou sem jogar. Então, assim, tem algumas brechas. Se não receber salário, se não receber isso, ele consegue quebrar o contrato com o clube hoje em dia. Esse é um tema também muito interessante. Existe um artigo da Lei Pelé que diz que se o clube atrasa o salário ou o direito de imagem do jogador por 3 meses, que podem ser consecutivos ou não, o jogador tem o direito de pedir a rescisão desse contrato e se transferir para outro clube. Foi o que aconteceu no caso do Gustavo Scarpa. Ele tinha atrasos de salário, direito de imagem, ele foi à justiça pedir para que fosse autorizado a celebrar contrato com outro clube, a rescindir com o Fluminense e assinar com outro clube. A justiça, num determinado momento, entendeu que aqueles atrasos, que havia algo como um perdão tácito, um perdão implícito daqueles atrasos, e num primeiro momento ela não deferiu esse direito ao atleta. E o atleta ficou parado, isso é muito complicado para a carreira de um jogador. A carreira do jogador, ela dura, se muito, 15 anos, se a gente colocar talvez uns 8 no máximo da performance, né? Enfim, a curva da performance dentro de 7, 8 anos, e ele ficou parado um bom tempo esperando que fosse resolvido esse imbróglio judicial. Então, de fato, é um exemplo, né? A gente fala aqui de um artigo da Lei Pelé e mostra também como a questão jurídica, como o direito desportivo, que os tribunais decidem, é relevante para a carreira de um atleta. Sem dúvida nenhuma. Não, tem que ter regra, que tem tanta regra que daí um clube acha uma cláusula aqui, o jogador acha outra ali e aí vai para os tribunais. Felipe, a gente tem um quadro aqui no nosso programa que é a pergunta polêmica. Bom, a polêmica da vez acho que ainda continua sendo o VAR. O árbitro de vídeo está mudando o futebol. Antes as conversas eram sobre os jogos, sobre determinado jogador, treinador, e agora é o VAR, é o lance polêmico. Como é que você vê, alguns enxergam isso como uma interferência externa no futebol e outros como um direito do clube que está sendo lesado, entre aspas, e ele põe em xeque. Tem um lance duvidoso, quero analisar esse lance. Como é que você vê o VAR no futebol? Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, na volta tem essa resposta do Felipe, é o VAR, ele continua no Brasil. Agora no Campeonato Paulista, por exemplo, não tem VAR. Um monte de gente está reclamando. O Campeonato Brasileiro tem, mais time vai reclamar. Então é mais um direito que os clubes têm? É uma interferência externa? Tá deixando o futebol chato? Tem essa resposta e muito mais. Jogador em concentração durante uma semana, como é que é contrato? Jogador tem direito a hora extra, trabalha à noite, trabalha de fim de semana. Tem muitos assuntos, não saia daí. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje estou entrevistando o Felipe Orsolini Pinto de Souza, ele que é advogado, especialista em direito desportivo. Terminei o primeiro bloco com uma pergunta. O VAR, árbitro de vídeo. Teve até agora sobre o regulamento do Campeonato Brasileiro e os clubes lá, vota para ter VAR, tem discussão. Como é que você vê mais esse direito que os clubes têm quando tem algum lance duvidoso e o árbitro pode consultar? Primeiramente, eu diria que o VAR é um caminho sem volta. Tá. Quando a gente olha para o esporte, inclusive para outras modalidades, a checagem de decisões difíceis, polêmicas, ou mesmo para tirar eventualmente alguma dúvida pelo dinamismo de uma partida, de um jogo, ele já existe, é uma realidade. Então, isso não tem volta. Eu entendo que o VAR veio para ficar. A grande polêmica que nós temos, sem dúvida, é como ele vem sendo aplicado. Quando nós estudamos o procedimento previsto para a utilização do VAR, embora ele seja um pouquinho mais complexo do que pareça muitas vezes,
as regras se desdobram em outras regras, ele não é tão simples assim, mas existe um procedimento definido. A questão é a aplicação desse procedimento. É muito difícil a gente assistir um jogo ou mesmo participar, muitas vezes, quem trabalha em um clube, e esperar 5, 10 minutos para ter uma decisão, 15 minutos para ter uma decisão. Então, acho que nós temos muito a nos desenvolver, especialmente aqui no Brasil, em relação à aplicação desse procedimento. Mas é uma realidade e entendo também que é um prêmio à verdade. Eu diria que é um culto à verdade e à realidade. Claro que no fim do dia você vai ter ali um ser humano que pode interpretar de uma maneira que não seja a mais correta. Mas, via de regra, ele vai beneficiar aquilo que de fato aconteceu. Então ele vai eliminar, em algumas hipóteses, uma catimba, uma simulação, um gol irregular. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante para apurar quem é o vencedor de uma competição, porque isso premia trabalho, não o acaso, não a irregularidade, não o jeitinho. E eu acho muito difícil a gente não concordar que a regularidade seja privilegiada e seja enaltecida. É um caminho sem volta, então veio para ficar. Entendo que sim, não tenho dúvidas. Ô Felipe, eu terminei o primeiro bloco também falando sobre alguns temas, porque me chama a atenção, e eu lembro até do Paulo André, ex-zagueiro, começou no Guarani, Atlético Paranaense, Corinthians, que estava até processando, se não me engano, o Corinthians, cobrando na justiça hora extra, por trabalhar de fim de semana, por trabalhar à noite. Como é que isso funciona para jogador de futebol? Porque ele atua domingo, ele atua feriado, e depois eu vou perguntar sobre concentração pré-temporada. Mas primeiro, fim de semana, feriado, joga à noite, treina de dia, tem a intertemporada, tem que dar 11 horas também, joga à noite, já tem que ser representado de manhã. Como é que isso funciona no mundo do futebol? Interessantíssimo esse tema, essa discussão e esse debate. Não à toa que nós temos inúmeros seminários de direito do trabalho desportivo, artigos, livros, justamente tratando disso. Qual é a legislação aplicável? Muito se discute. Lei Pelé, que a Lei Pelé, na verdade, é a Lei Geral sobre Desporto, uma lei de 98, e à época o Pelé era o ministro extraordinário dos esportes, por isso a denominação, ou a CLT, que se aplica ao trabalhador comum, essa expressão talvez não seja melhor, mas na falta de outra, ao trabalhador comum e não uma categoria especial. É muito interessante ter esse debate entre CLT e Lei Pelé, mas nós temos também a Constituição, que ela tem um capítulo que diz sobre os direitos dos trabalhadores, e a Constituição é a carta maior do nosso ordenamento jurídico, ou seja, da legislação nacional. Então, antes até de analisar esse conflito entre Lei Pelé e CLT, nós precisamos olhar para a Constituição e ela garante uma série de direitos a todos os trabalhadores. A Lei Pelé acaba por excepcionar alguns direitos devido às peculiaridades da profissão, do atleta. E é interessante, será que ela poderia excepcionar esses direitos, tendo em vista o que está disposto na Constituição Federal, a qual ela está subordinada? Até porque pode abrir um precedente, né? A gente estava conversando, o que é peculiar? Exatamente. Muito se diz, dentro do direito desportivo nacional e também internacional, e isso é muito interessante, porque esse debate é amplo, sobre as especificidades do esporte. O que é especificidade? O que são as peculiaridades? Será que a peculiaridade vista por um empregador é a mesma que o empregado enxerga, no caso um clube e um atleta? Será que o que é específico para um é para o outro? Será que a realidade da grande maioria dos jogadores que recebe aí um salário mínimo, um pouco mais de salário mínimo, que tem contrato 3 meses por ano, é a mesma realidade do jogador que recebe, dos poucos que recebem centenas de milhares de reais? Então, de fato, é um tema muito interessante, mas eu destacaria nessa discussão o risco de se pensar em peculiaridades e especificidades como forma de interpretação. Porque é interpretação. Se você usa eventualmente a especificidade para criar uma lei, para justificar a criação de uma lei, aí vai se discutir ali se ela condiz com a Constituição ou não, é uma questão mais objetiva. Mas no momento de interpretar a legislação, você criar exceção sob o argumento de que isso é específico, é peculiar, isso de fato é muito arriscado. Mas, por exemplo, um atleta, ele pode processar o clube por trabalhar de domingo à noite, por trabalhar em feriado ou não? Ele pode. Esse é um direito, ele tem um amparo legal para pleitear esse direito. Tá? Eu vou dizer que
não é a maioria que busca esse direito em relação aos clubes, são algumas ações isoladas, inclusive você mencionou um caso até que ficou bastante conhecido, porque esses casos que buscam esses direitos que são em tese, que não integram essas peculiaridades do futebol, essas ações chamam atenção, são amplamente divulgadas. Então a minoria busca esses direitos. Há amparo, há fundamento constitucional. Não pode se dizer que é desarrazoado fazer esse pedido. Mas na aplicação de Constituição, Lei Pelé, CLT, especificidades e peculiaridades do esporte, a jurisprudência tem sinalizado que é difícil ter êxito nessas pretensões. Os clubes se dão melhor, então. Sim, com certeza. E em relação à concentração à noite, que os atletas ficam lá, não pode sair do hotel, os clubes podem fazer isso, você vai ficar aqui, você não pode sair desse lugar. E, por exemplo, pré-temporada, 2 semanas em um hotel fora da cidade, não pode ver família, não pode ver nada, é só treinamento. Isso também é válido? A Lei Pelé, diante desse conflito, criou uma regra, posso dizer que intermediária, para autorizar alguns dias de concentração, quando se tem uma partida, dizendo que esse tempo não vai ser considerado à disposição do empregador. Então você tem uma regra que quando você tem ali 3 dias antes dos jogos, você consegue trabalhar com uma regra criada na Lei Pelé. Pode até se discutir se isso tem amparo na Constituição ou não, mas essa regra eu diria que está tranquila pelo texto da Lei Pelé. Agora, de fato, quando você fica 1 mês à disposição do clube empregador, numa concentração, numa pré-temporada, o clube controla a hora que você vai dormir, sim, controla a sua alimentação, controla até a sua hora de lazer, porque eventualmente você vai ter a sua hora de lazer, mas você tem alguns limites, claro, talvez da alimentação, do consumo de bebidas alcoólicas, enfim. E aí? Você está sob ordem do seu empregador durante 1 mês. Isso é trabalho? Deve ser remunerado? Eu vejo jurisprudencialmente que isso não vai ser entendido como hora extra, como jornada extraordinária, ou sobreaviso, né, que nós falamos muito em outras situações, por uma questão jurisprudencial. Mas, ainda assim, é um tema muito polêmico, que numa discussão, especialmente num debate doutrinário, eu entendo que existem fortes argumentos para que se defenda a remuneração desse período, a remuneração do trabalhador nesse período. O futebol é um mundo à parte, né? É impressionante. Você pensar que um trabalhador ele fica quase 1 mês longe de tudo, apenas fortalecendo o seu clube, e mesmo assim não é considerado hora extra, não é considerado várias remunerações que em outras empresas seriam. Eu vou reforçar a sua conclusão de que é um mundo à parte. Em que profissão você precisa pagar uma multa de talvez 10 milhões de euros para se transferir para outro empregador? Jamais. Realmente é um mundo à parte. Isso aí já fugiu do controle do Pelé, né? Se entrevistar hoje o Pelé, o que ele vai achar da lei que tem esse nome? Olha, eu já ouvi dizer que o Pelé reclama. Já está bravo, já que todo mundo falando Lei bravo. Pelé, ele fala, mas eu fiz só um começo. A alegria ou a satisfação do Pelé até pelo atleta, por ter sido atleta e pela figura que foi certamente a extinção do passe. Falava-se muito que o passe era uma forma de escravidão e, na verdade, falava muito até que a extinção do passe seria uma forma de abolição. Então, o Pelé teve muito orgulho disso e deve se orgulhar disso. Na verdade, ele deve se orgulhar de tudo que ele fez. Exatamente. Mas essa circunstância de que ele estava lá como ministro extraordinário do esporte e a lei recebeu o seu nome, a lei acaba sendo muito criticada, como eu disse. Ora, um lado vai reclamar da lei, o outro vai reclamar da lei, ela nunca vai ser uma unanimidade. E com os remendos que foram sido feitos, a coisa fica ainda um pouquinho mais complicada. Então, acho que o Pelé, de fato, se pudesse, ficaria só com a extinção do passe e abdicaria ali a paternidade do restante. Que esse filho cresceu e dá problema. Dá trabalho. Essa Lei Pelé é complicada. Sobre clube formador agora. Antes da minha pergunta especificamente, o clube formador é só no futebol ou nas outras modalidades também? Basquete, vôlei? Ele existe para todas as modalidades. Artigo 29 da Lei Pelé, como eu sempre digo quando vou falar sobre direito desportivo, o nome Lei Pelé, ou o apelido que foi dado à lei, ele sugere o futebol, naturalmente, pelo Pelé. Mas no preâmbulo da lei, ali no comecinho, está escrito: institui normas gerais sobre desporto. Então, essa legislação ela é aplicável a todas as modalidades. Aliás,
Todos os diplomas legislativos, até que você já mencionou aqui no programa, são aplicáveis a todas as modalidades, com raríssimas exceções, mas também é inegável que essa legislação é futebolizada. Não há dúvida que ela é futebolizada. Você pega o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é a legislação aplicável aí nos STJDs da vida, né? Existem algumas infrações que são típicas do futebol, que não acontecem em outras modalidades. Por exemplo, num jogo de vôlei você não tem o contato físico que você tem no futebol. E você olha para o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, tem um monte de artigo que diz de violações que decorrem do contato físico. Até que o agressor vai ficar fora enquanto o agredido estiver no departamento médico, em recuperação. Isso mesmo. Então, voltando, né, à sua pergunta inicial, as regras do clube formador da Lei Pelé, elas se aplicam a todas as modalidades, inclusive existem vários clubes, né, não só do futebol, que utilizam da proteção concedida por esse contexto de normas de clube formador, da mesma maneira que os clubes de futebol. Ô Felipe, então como é que funciona então esse mecanismo de solidariedade, esse clube formador? Numa transferência, o clube recebe 5%, isso é só em transferência internacional, como é que isso funciona? Vamos fazer o seguinte, mais um rápido intervalo, na volta tem essa resposta do Felipe, tenho certeza que você aí de casa já ouviu, clube formador, mas o que é clube formador? É o jogador que sai do clube aos 14, aos 16, aos 18 anos, será que tem uma porcentagem? Quanto mais o atleta fica, mais ele ganha? É só 5%? Isso pode ser mais em transferência internacional? Muitos assuntos, não saia daí. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Mais Esportes. Hoje nós estamos conversando sobre direito desportivo com o Felipe Orsolini Pinto de Souza. Terminei o segundo bloco com uma pergunta, né? O mecanismo de solidariedade da FIFA que tem sobre o clube formador. Então você forma um jogador, no momento da transferência você recebe um percentual. Como é que isso funciona? A proteção do clube formador ela tem algumas vertentes, que a gente pode dividir entre uma proteção da legislação nacional, da própria Lei Pelé aqui no Brasil, e também, no caso do futebol, no regulamento FIFA. Falando especificamente da FIFA, se você tem um jogador que foi registrado em um clube aqui do Brasil entre os 12 e os 23 anos, toda transferência internacional que esse atleta tiver, 5% desse valor, naturalmente se a transferência for onerosa, será dividido entre os clubes pelos quais ele passou entre os 12 e os 23 anos. E se considera também, inclusive uma alteração recente do regulamento da FIFA, que se houver uma transferência de um jogador, vou dar um exemplo, um jogador brasileiro ele vai para a Itália, e ele faz uma transferência dentro da Itália, de um time do Torino para o Milan. Essa transferência, que é uma transferência doméstica, mas ela é de um jogador que tem o registro no Brasil e é brasileiro, ela também é considerada para fins de pagamento de mecanismo de solidariedade. Essa até era uma reivindicação dos clubes, que foi atendida agora pela FIFA. Aliás, o departamento jurídico da FIFA tem trabalhado bastante na revisão dos regulamentos, ouvindo o mercado. Existem também reclamações, mas ele tem atuado muito de uma forma transparente. É digno de elogio, até porque muitas vezes existem críticas sobre as entidades administradoras do esporte, e sobre o departamento jurídico da FIFA só temos que elogiar nesse momento pelo trabalho árduo e pela transparência. Então, recentemente, ou melhor, acontecia o seguinte, às vezes o jogador saía do Brasil e ia para um time pequeno da Espanha, ia jogar talvez no Getafe. E dali ele tinha uma transferência gigantesca em termos de valores para o Real Madrid. O clube brasileiro ficava sem receber porque a transferência é doméstica. Agora essas transferências domésticas, mas com esse elemento internacional, também geram 5% de mecanismo de solidariedade. E isso é muito interessante. Num mundo que de tantas transferências, de janelas, de clubes com muito poderio econômico, é uma receita que fica para o clube que contribuiu com a formação desse jogador até o fim da carreira desse atleta. Se o jogador tiver longevidade, esse clube vai receber por muito tempo. Às vezes a quantia não é muito alta, porque dentro dessa divisão dos 5% dos 12 aos 23 anos, muitas vezes você tem 0,3% do total da transferência, 1%.
Mas se o jogador eventualmente ficou muito tempo em um determinado clube, você pode ter 2%, 3% de uma transferência eventualmente de 50 milhões, é bastante dinheiro. Me chamou a atenção duas coisas. Com 12 anos já começa, mas com 12 anos ele não pode ter contrato assinado com o clube. Ele não pode, mas ele assina aquela ficha da federação, né? Vou chamar assim. Ele faz o seu registro na federação para jogar para um determinado clube. Entendi. Então, esse registro na federação, ele já vai fazer com que conste num documento chamado passaporte do jogador que esse atleta esteve registrado por determinado clube. Se ele está no passaporte do jogador, que não é o passaporte que nós temos para viajar, é um passaporte esportivo feito pela FIFA e que cada associação nacional possui o seu, se consta ali o nome do clube pelo qual ele passou, se ele jogou um campeonato sub-13 por esse clube vai ter direito, ele vai entrar nessa conta dos 5%. E cada ano que o jogador fica no clube, o clube ganha 0,25%? É essa a conta? 0,25% e depois, a partir dos 14 anos, ele ganha 0,5%. Então você tem uma composição ali, você tem 4 anos depois dos 16 anos, você tem 4 anos de 0,25% e adiante 0,5%. Tá. Isso para o mecanismo de solidariedade internacional. E há alguns anos, a legislação nacional, a Lei Pelé, ela internalizou, ela trouxe o mecanismo de solidariedade doméstico. Então, para transferências nacionais, o clube formador também recebe. Aí a gente entra em algumas discussões sobre o que é o clube formador, são questões jurídicas, mas que são bastante interessantes, que o que a FIFA considera o clube formador não é o mesmo que a Lei Pelé considera como clube formador. Aqui, para que um clube seja formador de atleta, ele precisa preencher determinados requisitos exigidos pela legislação, inclusive para a proteção do próprio atleta. Ter instalações adequadas, compatibilizar o tempo de treinamento com os estudos, assistência social, Ótimo. Psicólogos. E aí, se você me permite, gostaria até de fazer uma lembrança, infelizmente uma triste lembrança, mas há mais ou menos um ano tivemos aquele incidente Ninho do Urubu, que tratava de atletas em formação. E um dos itens da formação, do clube formador, justamente é que o alojamento seja adequado. Então você pode imaginar que, especialmente na seara jurídica, esse debate sobre o clube formador, sobre a aplicação dessas regras e a cobrança da observância dessas regras, se ela era efetiva ou não. E eu coloco ainda uma outra questão para reflexão, né? Se a gente imaginar que isso aconteceu no Flamengo, que há um ano, podemos dizer que há um ano ele já era a maior potência do Brasil, claro. Né? Ele há muito tempo a grande potência, mas em termos de resultado, de ainda mais receita, foi talvez nos últimos 2, 3 anos que de ele fato, despontou. Quer dizer, no maior clube do Brasil, tivemos um incidente tão triste, lamentável, enfim, tem lá a investigação em curso, mas tudo indica uma negligência em poder dar uma condição adequada para os garotos. Imagina nos outros clubes. Imagina nos outros clubes. Mas isso é importantíssimo, a questão do clube formador, fornecer médico, apoio psicológico, apoio na escola, isso aí eu acho que é fundamental e tem que estar na lei mesmo, porque muitas vezes a gente vê atleta, às vezes no passado, que abandonava a escola para poder treinar no clube e às vezes até em 2 períodos, então eu acho que isso é fundamental. E eu diria até o seguinte, poucos atletas se tornam de fato, poucos atletas de base se tornam profissionais, conseguem viver disso e menos ainda dignamente. Exato. Né? Já um estudo ele vai ser útil para a vida toda. Ainda que ele se torne atleta, quando ele se aposentar com 30, 35 anos, ele vai ter um estudo. Uma vida inteira pela frente. E eu diria mais, o estudo, o desenvolvimento intelectual é fundamental para se praticar esporte. É fundamental. Tomada de decisão, tudo. Sem dúvida, é fundamental. Há diferença entre um jogador que cuida do seu desenvolvimento intelectual e daquele que não tem. Isso é nítido. Exatamente. 2 questões que me surgiram enquanto a gente está falando de clube formador. Existe um certificado de clube formador na CBF? A CBF tem uma lista desses clubes? Isso se renova? Sim, a CBF, seguindo a Lei Pelé, que a Lei Pelé exige que o clube formador tenha o certificado de clube formador, ela criou um procedimento, uma carta procedimental padrão para todos os estados, para todas as federações estaduais. E cada federação é responsável por implementar essa fiscalização
e conceder o certificado, que pode ser obtido por 1 ano, dependendo da condição do clube, ou por 2, e você pode fazer as renovações. Inclusive, existe uma lista no site da CBF de quais são os clubes formadores. Tá. Segunda pergunta, daquele exemplo que você deu. Um atleta, por exemplo, o Ivan da Ponte Preta, saiu da Ponte e foi para o Getafe. A Ponte recebeu, então, porque o Ivan foi formado na base da Ponte Preta. Do Getafe para o Barcelona, uma transferência milionária tal, a Ponte vai receber. Como é que o Barcelona fica sabendo que ele tem que dar esse dinheiro para a Ponte Preta? Por exemplo, vendeu por 20 milhões. O Barcelona vai dar esses 20 milhões para o Getafe, ou desses 20 milhões sai uma porcentagem para a Ponte? É a FIFA que aciona o clube? É a Ponte que precisa ficar esperto? Como é que funciona isso? Excelente pergunta. Até esse momento, até 2020, 2021, funciona de uma maneira e isso vai mudar um pouquinho, eu vou explicar para vocês. Até agora, esse período que nós estamos vivendo, quando há uma transferência, o clube que paga é obrigado pelo regulamento da FIFA a fazer a retenção de 5% e distribuir no prazo de 30 dias. Tá. Isso acontece? Não acontece, é muito raro. Os times ainda da UEFA, eles, pelas regras do fair play financeiro, fazem isso com mais rigor. Muitas vezes eles até procuram os clubes. Okay. Eles puxam o passaporte esportivo do jogador e ligam, mandam um e-mail, procuram os clubes pelos quais o jogador passou para fazer o pagamento. Mas mesmo assim, às vezes não conseguem contactar o clube e assim por diante. Como acontece? Os clubes que formaram o jogador também fazem um rastreamento dessas transferências. Então você citou o caso do Ivan. Certamente a Ponte Preta tem ali um banco de dados, um arquivo, existem até programas que fazem isso, que vão seguindo o jogador. Então quando há uma transferência, nesse exemplo que você citou, o que faria a Ponte Preta? Ela notificaria o Barcelona, né? Existe um mundo de notificações de contato entre os clubes, um mundo FIFA. Tá. Ela notificaria o Barcelona dizendo, Barcelona, olha, eu estou aqui no passaporte, eu quero minha parte. O Barcelona pode dizer, legal, me dá a sua conta que eu pago, ou dizer, não, grande coisa, se vira. E aí você pode ajuizar uma ação dentro da FIFA para receber esse valor. Como muitos desses valores ficavam perdidos, porque muitas vezes os clubes de origem não... São pequenos, não têm acesso à FIFA. Exato. E outra, nós estamos falando aqui, por exemplo, do Ivan, que tudo indica que seja um jogador de seleção. Existem muitos jogadores que não são de seleção, que vão para Malásia, para Tailândia, para Bélgica, que tem transferências que envolvem dinheiro que a gente nem sabe quem é esse jogador. Então muito dinheiro fica perdido. E a FIFA está criando, e isso ratifica até o elogio que eu acabei de dizer, que eu acabei de fazer à FIFA, uma clearing house é o nome lá que eles inventaram para isso, que seria uma espécie de uma câmara de compensação, que quando há uma transferência, o dinheiro do mecanismo de solidariedade é depositado numa conta vinculada à FIFA e a FIFA, de posse de todas as informações do histórico do jogador, ela distribui esse dinheiro automaticamente para os clubes. Ou seja, é uma medida muito legal da FIFA no sentido de fazer o dinheiro chegar. Tentar organizar para todo mundo poder receber. Para que o clube não tenha que ficar rastreando, buscando, contando com a boa vontade. Então, para fazer justamente o dinheiro circular e especialmente retribuir os clubes formadores, inclusive para estimular a formação de novos talentos. É uma pena, eu tenho apenas 1 minuto, eu já recebi esse sinal. Eu sei que o tema que eu vou dizer agora ele é muito complexo, mas eu não posso deixar de citar. É direito de imagem de atleta. Como é que isso funciona? Por exemplo, um time da 3ª divisão, esse atleta ele tem direito de imagem? O que significa direito de imagem? Bom, o direito de imagem ele surge como uma maneira, né, na minha visão, na minha opinião e pela vivência que eu tenho nisso, como uma maneira de tirar valores da carteira de trabalho. Tirar valores do nome de salário, porque quando há salário é 13º, férias, fundo de garantia, INSS e assim por diante. Quando você paga direito de imagem, uma verba de natureza civil, você tira esses encargos. Então ele nasce basicamente dessa maneira. E por muito tempo a jurisprudência foi unânime no sentido de que isso era uma fraude, era salário disfarçado, era salário por fora. E na justiça mandava pagar reflexos trabalhistas, 13º, férias, fundo de garantia, sobre esses valores. Em 2015, a Lei Pelé foi alterada para autorizar que os clubes paguem até 40% como direito de imagem, como natureza civil, sem os encargos. Eu sou da opinião e do entendimento que são raríssimas as hipóteses em que o direito de imagem ele é real, de que de fato ele existe. Como você citou um exemplo de um time de 3ª divisão. Como que esse time vai explorar não tem essa imagem? Muitas vezes o jogador que fica no banco e não entra em um jogo, ele recebe 40% como imagem. Então, veja, a lei diz que você pode pagar até 40%, mas precisa ser justificado. A regra
da contratação de um atleta é para que ele exerça a função de atleta, que ele jogue. Isso é uma profissão, isso é trabalho, isso é emprego. Emprego, salário. Para você pagar a imagem, você precisa de uma situação excepcional. Então, a exceção precisa ser muito bem justificada. E entendo que são pouquíssimos clubes e pouquíssimos atletas desses poucos clubes que conseguem justificar, que conseguem provar que esse pagamento de imagem realmente ele condiz com uma operação comercial e negocial entre o clube e o atleta. Na grande maioria das vezes... É um jeitinho para você poder burlar e pagar menos impostos. Tenho convicção disso. Felipe, muito obrigado por essa aula de Direito Desportivo. Você que tem até artigo em livro, eu ia abordar isso, infelizmente não deu mais tempo. Muito obrigado, acho que foi bastante esclarecedor e até uma próxima oportunidade, porque ficaram perguntas aqui, tenho certeza que o pessoal de casa gostou bastante também, então até uma próxima. Muito obrigado, é um grande prazer falar sobre esporte e espero que a gente possa conversar mais vezes. Tá certo, então. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, às 11 horas da manhã. Até lá!